cantarei quão grande meu Deus, e todos hão de ver quão grande. O louvor é participação da toda a sua igreja. Nós somos instrumentistas, ajudamos a você a cantar, mas o seu louvor que seja ouvido pelo Senhor, amém? Eu quero que você cante mais uma vez o refrão desta música e declare ao Senhor: para mim Ele é grande, para mim Ele tem feito grandes coisas, e tenho certeza que também para você. Quão grande. Adoramos, Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Finda mais um ano, Pai, e a tua fidelidade, Pai, se fez presente em nossas vidas. Toda a glória, toda a honra, toda a adoração é para ti, Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade. Fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tens, eu cantarei da bondade. Doce voz que me guia em meio fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Aleluia! Eu sei que é meu Pai, meu amigo és, eu vivo na bondade. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tens, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, com meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
Deus. Te adoramos. Boa noite, graça e paz, amém? Muita gente viajando, muita gente ainda no feriado, né? Boa noite, graça e paz para você que nos assiste. Se é a primeira ou segunda vez, queremos conhecer um pouco mais de você. Você tem acesso a um link? Preenche, por favor, porque nós queremos orar por você também. Vamos conhecer, se alguém nos visita nesta noite, dá um sinal assim com a sua mão, só para a gente. Obrigada pela visita, seja bem-vindo. Mais alguém aqui na frente, seja bem-vindo, Deus abençoa. Mais alguém aqui na minha frente, do lado direito, embaixo da galeria, alguém visitando-nos pela primeira vez. Amém. Nós teremos culto domingo às 10 horas da manhã e às 19h30. Eu peço para você se sentir convidado novamente para estar aqui conosco. Obrigada pela visita. Quero passar 2 avisos. O primeiro dele é que dia 31/12, nós teremos o culto, o último culto do ano, que é o culto da virada. Esse culto vai começar às 20 horas, com previsão para terminar às 21h30. Esse ano nós não vamos fazer o jantar, por isso que o culto está começando mais cedo. Então, terminou a programação aqui, vai dar tempo de todos nós nos organizar para a nossa programação da virada do ano. O outro aviso que eu quero passar para vocês é que no dia do culto da Bíblia, que foi no 2º domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da palavra e lançamos um desafio para a igreja, que é um plano de leitura anual. Esse plano ele está disponível ali no balcão, onde vendemos as Bíblias. Pode pegar lá com o Ministério de Boas-Vindas. Então, se você tem o desejo de ler toda a Bíblia durante um ano, nós temos esse roteiro para te ajudar. Então, aqui tem os versículos, a quantidade de capítulos, quais são os livros para ler todos os dias. Então, no término desse culto, eu peço para você passar ali, pegar o seu plano de leitura bíblica, para nós começarmos este ano de 2025 um pouco mais próximo da palavra do Senhor. Se houver alguma dúvida quando você pegar, pode estar procurando um de nós, um dos pastores, que nós estamos à disposição sua. Agora nós vamos passar para os nossos dízimos e ofertas. Aí com você na sua cadeira temos envelopes azuis para dízimos e oferta. As informações bancárias estão nele. Se você fizer uso, não precisa preencher este envelope. Passa para nós via e-mail o comprovante dizendo se é oferta ou dízimo. Se for cartão ou espécie, você vai precisar usar este envelope. A maquininha de cartão fica aqui no plantão de boas-vindas. Se você precisar estar fazendo a sua oferta hoje, atualizando a sua oferta semestral, que é aquela mensal, do PES, você pode estar acertando ali com o Rogério. Na minha entrada direita está ali com um plantão. Se for em espécie, vai colocar dentro do envelope. Se for cartão, você também vai precisar ir lá e fazer o uso do envelope. Se for nas informações bancárias, você vai encaminhar para nós via e-mail dizendo qual é o tipo de oferta para a gente estar organizando as planilhas. Eu quero ler um versículo bíblico que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Então, nós vamos estar orando pelos dízimos, pelos dizimistas e ofertantes, e em seguida vamos orar por 2 famílias que se encontram enlutadas. Nós oramos há alguns dias aqui pelo Henri Nunes
Ele acabou falecendo no dia 25 agora. Oramos também pelo Clériston, acabou falecendo hoje. Então, vamos orar pelos familiares desses queridos, né? E vamos continuar orando pelo seu Valdir, que ontem saiu a transferência dele para Goiânia, e ele precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Então, está na fila de espera. E a família está um pouco apreensiva, porque não tem data ainda para essa cirurgia, e é uma cirurgia com urgência. Quero pedir à igreja para estar orando pelo pastor Fernando Tchacreuna. A mãe dele está em Goiânia, hospitalizada, por volta de 50 dias já. A situação de saúde dela é muito delicada, passou por 2 cirurgias em menos de 1 semana, então precisa também das nossas orações, a família também precisa das nossas orações. Vou pedir para você ficar de pé, para nós orarmos juntos. Vamos fechar os nossos olhos. Pai eterno, Deus poderoso e grandioso, nesta noite nós queremos agradecer o Senhor por toda a tua bondade. Os teus filhos têm sido fiel ao Senhor, têm devolvido no altar as suas primícias, têm devolvido aqui o seu dízimo e a sua oferta. Abençoa abundantemente, ó Deus, todos esses que têm colocado aqui a sua fidelidade. Se houver em nosso meio alguém que não está, ó Pai, cumprindo a sua fidelidade por falta de emprego, que o Senhor possa operar milagres e nos próximos dias abrir portas e abençoar os teus filhos. Pai, nós citamos aqui famílias enlutadas, nós citamos aqui pessoas que se encontram precisando de um milagre, precisando da presença do Senhor, precisando do teu Santo Espírito, que o Senhor venha os visitar de maneira sobrenatural, que o Senhor esteja com estas famílias que estão, ó Deus, com seus corações tristes, passando por pranto de alma, e que o Senhor também esteja com estas famílias e com estes que se encontram internados, que se encontram, ó Deus, olhando para o Senhor e à espera de um milagre, à espera da providência do Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, e eu sei que o Senhor pode orientar a medicina, o Senhor pode operar no sobrenatural, e o Senhor pode usar também os profissionais, pode também dar orientação sobre as medicações, para que sejam precisas para esses que estão, ó Pai, fazendo uso da medicina, fazendo uso, ó Deus, de medicamentos. Que o Senhor possa vir ao encontro de cada um e socorrer. É no nome de Jesus que nós oramos nesta noite e te agradecemos. Amém. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande
quero convidar aqui, nesse momento, a Moab. Ela vai dar um testemunho. Pode vir aqui. Vou ficar aqui juntinho com você para te dar um apoio. Graça e paz. Irmãos, eu quero contar como Deus me tirou do mundo das drogas. Eu estava em Goiânia usando droga. Quando eu ia usar droga, Deus abençoou, preparou um casal que me viu no meio da rua e me chamou e falou bem assim para mim: você quer se internar? Eu falei que eu queria. Aí eles marcaram, me levaram até na minha casa e falaram para mim que não ia lá me buscar no outro dia, 9 horas da manhã. Porque eu estava em uso, eu tinha droga e não queria vir naquele momento. Então, no outro dia, 9 horas da manhã, quando eu pensei em sair para fugir deles, eles já estavam na porta da minha casa. Irmãos, eu vim, não sabia nem para onde eu iria. Eu vim aqui para Rio Verde, Deus me trouxe para cá, lá para a comunidade feminina terapêutica Thalita Cume. A pastora Sandra me acolheu, minha segunda mãe aqui. Eu estou muito feliz. Vai fazer 9 meses agora, dia 2, que Deus abençoou a minha internação. Dia 28 agora, eu recebo a alta da clínica e volto para Goiânia. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando a Deus por mim. Em minhas orações eu lembrarei de todos vós. Sou grata a Deus por tudo e obrigada a todos os irmãos. Que testemunho lindo, né? A nossa igreja, através do Ministério de Missões, nós temos o projeto Ágape, que nós vamos levar comida, que é a porta de entrada, para abordar os moradores de rua. Nós trabalhamos com os moradores de rua. Esse pessoal onde não tem casa, onde eles não têm para onde voltar. E aí, aqueles que querem a internação, nós fazemos um encaminhamento, levamos, acompanhamos. Então, aqueles que querem voltar para casa, a gente também procuramos encaminhá-los, corremos atrás das passagens, das coisas que é necessário. É roupa, é calçado, é comida. Então, uma vez por mês, o Ministério de Missões está nas ruas fazendo esse trabalho. No caso dela, ela encontrou uma pessoa, com certeza, um anjo de Deus para fazer isso. E 99% dos moradores de rua de Rio Verde não são daqui. E eu falo para vocês que 98% dos moradores que estão na rua, eles saíram de dentro de uma igreja evangélica. Eles conhecem a Bíblia, às vezes até mais do que nós. Ministros de louvores, diáconos, pastores, missionários, tanto quanto homens quanto mulheres. Pessoas que a dificuldade bateu na porta um dia, a perda familiar, perda de um pai, perda de uma mãe, o divórcio, são as 3 causas que mais levam as pessoas para a rua, para as drogas, para o vício, para a bebida. Então, você senta com um morador de rua, os testemunhos deles são esse. E é muito triste, muito triste. São pessoas que precisam muito da nossa ajuda, da ajuda da igreja, para conseguir vencer como a Moab conseguiu vencer. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui o teólogo, né, Geoffrey. A formação de teologia dele é da nossa faculdade de teologia. Nós temos um seminário aqui, o CETEBAN, que é o Seminário Teológico Batista Nacional. Então, logo a igreja vai estar vendo aí uma grande formatura e estaremos lá formando. Eu tive o privilégio de terminar o meu curso de teologia aqui nessa faculdade, aqui na nossa igreja, em 2009. Então, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero
apresentar o teu servo diante de ti. Sabemos que ele será a boca do Senhor aqui, porque ele tem compromisso com a obra do Senhor. É um homem, ó Deus, que procura ser orientado pelas suas palavras, ser orientado pela oração, e que o Senhor possa fazer dele instrumento nas nossas vidas. Que o Senhor faça dele boca do Senhor, porque nós viemos aqui receber do Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir as suas orientações, e que o teu Santo Espírito possa calar em nossa mente e em nosso coração tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, através da vida do teu servo. É no nome de Jesus que eu oro e peço a proteção e o revestimento sobre a vida dele. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. O privilégio estar aqui mais uma vez. Esse fim de ano, acho que vocês vão ver muito o meu rosto por aqui. Foi na semana passada, hoje, depois também a gente vai estar escalado aqui, mas é para honra e glória do Senhor, amém? Como a missionária Neide estava falando, meu nome é Jofler, pertenço a essa casa, essa família desde 2019, onde eu cheguei aqui. Cheguei solteiro, pesava uns 20 quilos a menos, só tinha orelha e barba. Conheci a Nayara, minha esposa, que já estava aqui. Nós fizemos seminário junto, nós nos casamos. Hoje ela é professora no CETEBAN, que é o nosso seminário. Eu também sou professor, para a honra e glória do santo nome de Jesus. A gente esteve à frente do Ministério Impacto Jovem, de 2020 a 2023. Esse ano a gente fez uma transição, debaixo ali da cobertura Pastor Marcondes, mas nós estamos aqui para celebrar ao Senhor juntos. Glória a Deus. E pregar num dia 26, irmãos, tem que ser pregar para crente mesmo, né? Porque quem que vem dia 26 no culto, logo depois do Natal, né? No feriado aí, dia 24, dia 25. Mas eu quero trazer algo no seu coração que o Senhor tem falado comigo. Estava pensando numa outra palavra, mas acredito que esse momento de fim de ano, ele nos leva a fazer muitas reflexões. Esse momento de fim de ano, ele nos leva a pensar um pouco na vida, pensar um pouco como nós estamos caminhando como cristãos, e automaticamente a gente começa a fazer planos para o próximo ano. Isso é normal. Talvez você não fez ainda, aquela lista com as metas, mas eu quero te encorajar. Se você ainda não fez, senta durante essa semana, faça, porque assim, existe um grande poder, irmãos, na palavra escrita, né? É claro que a direção é que a gente faça tudo isso orientado por Deus, né? Mas que você faça isso, metas profissionais, metas pessoais, metas espirituais, e você vai ver o tanto que Deus ele é fiel para cumprir aquilo que a gente escreve. Às vezes a gente escreve de maneira tão leviana, coloca coisas ali, às vezes tão simples, e tem coisas que às vezes só tem a ver conosco mesmo, mas Deus vai mesmo assim realiza, porque não tem a ver com nós, não é sobre nós, é sobre o propósito e o plano dele. Então eu quero falar um pouco nessa noite sobre metas para 2025, esse é o tema da palavra. Se você puder abrir em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema. Provérbios 19, 21. Diz assim a palavra do Senhor: muitos são os planos no coração do homem, mas os que prevalecem é o propósito do Senhor. Mais uma vez, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Pai de amor, Deus Santo Todo-Poderoso, diante da Tua presença, ó Pai, nós estamos como igreja, elevando a Ti, Senhor, o nosso coração, o nosso espírito, ó Deus, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nós podemos sentir a Tua presença através dos louvores, mas nós queremos agora ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor.
Nós não queremos sair daqui com as mesmas convicções, da mesma maneira, com os mesmos pensamentos, ó Deus. Mas nós queremos ser transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós queremos sair daqui, Senhor, convictos, não dos nossos objetivos, não dos nossos projetos, mas daquilo que está no Teu coração, ó Deus. Traga, Senhor, nessa noite, a Tua palavra, Senhor, como uma flecha que acerta o alvo e faz aquilo que ela tem que fazer. Pai, fala aos nossos corações. Teu Espírito Santo tem liberdade essa noite, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Muitos são os planos que nós fazemos, mas no fim de tudo, a vontade do Senhor, ela sempre vai prevalecer. Então, como eu estava dizendo, chega nesse fim de ano, a gente começa a fazer muitos planos, muitos projetos, e eu quero começar fazendo uma espécie de raio-x com vocês. Aqueles que fizeram já essa lista, essas metas, e também você que talvez ainda não fez, mas que vai fazer. Porque é comum a gente colocar ali, por exemplo, quanto que a gente quer ganhar, né? O pastor Francisco mesmo disse que colocou lá ganhar 30 mil no próximo ano. Outro jovem me perguntou, agora esse pastor Francisco foi brincadeira, mas o jovem me perguntou, acho que eu vou pedir para Deus uma namorada, porque passar o Natal sozinho é ruim demais. Será que eu posso pedir? Cadê os solteiros? Peça aí, irmãos, um casamento, amém? Será que sai no próximo ano? Ixi, que essa fé aí, viu? Mas a gente coloca muita coisa. Mas quando a gente começa a meditar e a refletir, a gente começa a ter um certo questionamento, que é o seguinte: como eu vou saber se as minhas metas elas estão alinhadas com a vontade do Senhor? Como eu vou saber se aquilo que eu estou projetando está alinhado com aquilo que está no coração de Deus? Porque é muito comum, se tratando de nós, seres humanos, fazer aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. Isso acontece desde o Éden. O homem fez algo que não era a vontade de Deus, ele acabou pecando, acabou errando. Isso vem sobre nós com o pecado original. Todo homem, toda mulher é tendenciosa a pecar, seja você querendo fazer a sua vontade ou não. Então é natural que nosso coração ele esteja um pouco desalinhado com a vontade de Deus. Mas como que nós vamos saber se aquilo que nós estamos projetando para o próximo ano tem a ver com a vontade do Senhor? Porque nós sabemos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Agora, como que eu vou saber se tudo que eu estou planejando está alinhado com o Senhor? E eu quero fazer aqui algumas perguntas com vocês. Aquelas metas que você colocou, que vai colocar no seu caderno, que você está projetando elas, quem será beneficiado com isso? Quem será a pessoa que mais sairá ganhando com essas metas? Essas metas que você planejou, vai planejar, o quanto isso vai te ajudar a cumprir o seu propósito? Porque eu não sei se você sabe, acredito que sim, todos nós temos um propósito aqui na terra. Todos nós. O propósito principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Esse é o nosso propósito. Agora, dentro do nosso propósito, vai existir uma função que a gente vai desempenhar, vai existir várias tarefas, vários papéis, papel de pai, papel de mãe, vai existir as profissões que você vai exercer, mas dentro disso, o quanto isso vai te ajudar a cumprir o seu propósito? Ou seja, se você tem um propósito de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, o quanto que essa meta vai te ajudar a cumprir esse propósito? Se Deus tem te chamado para uma profissão, o quanto que isso vai te ajudar a cumprir esse propósito? Outra pergunta: qual é a durabilidade disso? Qual é a durabilidade disso? Porque é comum a gente querer bens materiais e a gente coloca ali coisas que estão, às vezes, são tão simples que a gente pensa, não é possível que Deus vai realizar isso aqui. E pasmem, Deus realiza essas pequenas coisas. Mas a pergunta é, o quão durável é isso? A gente tem um costume de chamar as coisas físicas de concretas e as coisas abstratas de não concretas, mas a verdade é que coisas concretas aqui na terra não são eternas, mas as coisas abstratas é que são eternas. As coisas que a gente vê
essas coisas não são concretas. Talvez você olhe e fala, tá bom, esse templo ele é concreto, sim, aqui para nós, mas se comparado com a eternidade, isso não é eterno, isso é passageiro. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quantas pessoas serão impactadas por isso? Poxa, eu coloquei lá que eu quero ganhar tal salário, que eu quero entrar em tal empresa, que eu quero alcançar X de faturamento, tá bom, mas quantos vão ser impactados por isso? Se você quer ter um carro, glória a Deus, mas como que você vai servir a Deus melhor com o carro que você vai ter? Você tem pedido para Deus uma casa nova, glória a Deus, mas como que essa casa nova vai te ajudar a impactar outras pessoas? E a última pergunta, essa meta, ela se resume apenas a mim? Tem algo, irmãos, que Deus, Ele sempre deixou muito claro em toda a história. O plano de Deus, ele nunca foi, nunca será sobre alguém em específico. O plano de Deus sempre vai ser sobre o seu povo, sobre nós como igreja, sobre nós que somos povo de Deus. Então, quando nós falamos sobre homens e mulheres de Deus que fizeram grandes feitos, que Deus usou de maneira poderosa, não foi para que elas cumprissem o propósito e elas mesmas fossem abençoadas e se resumisse apenas elas, não. O propósito de Deus na vida de todos os homens e mulheres da Bíblia se resumia a impactar a um povo, impactar uma geração. E talvez a gente erra muito nesse ponto, porque com a correria do dia a dia, com as coisas super agitadas, com a conectividade, com o mundo digital, a gente se esquece dos outros e acaba focando somente em nós. Nós não queremos agora vir mais na igreja porque nós podemos assistir de forma online. Nós não queremos agora ir na casa de luz porque agora nós temos outros e outros afazeres. Agora nós temos muitas outras distrações. Esses dias eu estava conversando com o pastor Marcondes. Ele esteve na África e a gente conversando. Poxa, pastor, como que deve ser o dia a dia dessas pessoas? Porque aqui nós temos o trabalho. Aí no trabalho a gente está no celular, a gente está no Instagram e tal. Sai do trabalho a gente vai no shopping, passa na padaria, passa não sei aonde, fim de semana vai no clube e tal. Mas essas pessoas que não tem nada para fazer? E aí a gente começa a se questionar, será que a gente não está deixando ser influenciado por tudo que rodeia ao nosso redor, por tudo que está ao nosso redor? Será que a nossa vida como cristão está se resumindo apenas a nós? E se estiver sendo, irmãos, saiba que isso é um erro. Por quê? Porque nós temos que traçar metas que terão impactos na eternidade. Trace metas, mas trace metas que terão impacto na eternidade. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Quais são as metas que você tem para esse próximo ano? Talvez você esteja nesse exato momento como eu já estive alguns anos atrás. Já teve anos que eu entrei completamente sem esperanças daquilo que havia de acontecer. Eu só queria, Deus, só faz a tua vontade na minha vida. Fazendo isso, já está muito bom. Eu não quero planejar nada. O Senhor realizando a tua vontade, isso é ótimo. Talvez você esteja nessa posição de graça. Eu já estive nessa posição de graça. E eu posso te dizer que muitas vezes é bem melhor do que a gente fazer uma lista de 30 coisas, mas que essas coisas não têm nada a ver com a vontade de Deus. Mas uma única coisa em dizer, Deus, eu não sei o que vai acontecer no próximo ano, eu não sei como que vai estar a minha vida profissional, eu não sei como que vai estar a minha vida sentimental, a minha família, eu só quero estar no centro da tua vontade, eu só quero estar no lugar de dependência, porque o lugar de dependência é o lugar mais seguro da terra. O lugar de dependência é o lugar onde nós estamos seguros. Não existe estabilidade no mundo. Não existe segurança terrena. Mas se você quer ter uma segurança na vida, esteja no lugar de dependência da vontade de Deus. Esteja nesse lugar onde só a vontade de Deus é o que vai fazer a diferença para você. E eu quero compartilhar com vocês 3 metas que nós, como cristãos, nós precisamos colocar elas em nossa lista. Abre em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24.
quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. A primeira meta que nós temos que ter como cristão é deixar o velho homem. Essa precisa ser a nossa primeira meta para o próximo ano. E o que quer dizer deixar o velho homem? O próprio texto explica, olha só, versículo 22. Fala para a gente deixar de lado, colocar de lado, se despir. O que Paulo está falando aqui é de fato tirar essa roupa, tirar esse velho homem. É como se a gente tivesse coberto literalmente por esse velho homem, e a gente precisa se despir, tirar esse velho homem de nós. Porque Lutero, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas para minha surpresa o miserável sabia nadar. E é dessa forma, irmãos, todos os dias nós temos que deixar esse velho homem para trás, para que Cristo nasça em nós todos os dias. Todos os dias é uma guerra constante em tirar esse velho homem, em renunciar, em colocar de lado, para que a vontade de Deus seja realizada em nós. Então esse precisa ser o primeiro objetivo, porque se você não se despir do velho homem, você pode ter certeza, você vai alcançar todas as metas e mesmo assim você não vai estar de acordo com a vontade de Deus, porque o velho homem sempre vai querer fazer aquilo que é da vontade dele. E quem faz a vontade da carne é da carne, mas quem faz a vontade de Deus é de Deus. A Bíblia é muito clara com isso. Nós precisamos deixar de lado o quê? O pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. Deixar de lado as antigas práticas. Quem sabe você vai entrar mais um ano e mais um ano fazendo as mesmas velhas coisas. Mais um ano sendo escravo das mesmas velhas práticas. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia onde Deus ele está aqui para tirar, arrancar essas más vontades e colocar nele o próprio Espírito dele. Nós precisamos querer vencer essa luta, porque essa luta existe. É dia após dia, a carne contra o Espírito, e assim vai, é uma guerra infindável, o próprio Paulo diz isso. Mas a verdade é que nós precisamos começar esse ano colocando isso de lado, porque não é possível alcançar o novo fazendo aquilo que é velho. Não se coloca vinho novo em odres velhos, o próprio Jesus diz isso. Não se coloca uma porção nova naquilo que é velho. Uma mente velha é incapaz de receber o novo de Deus. Uma mente que ainda está velha, antiga, é incapaz de receber uma nova revelação de Deus. Deus fala todos os dias. Todos os dias Deus fala. A revelação de ontem, ela é gloriosa, sim, mas a revelação de hoje, você precisa ter acesso a ela também. Todos os dias Deus fala, e todos os dias nós precisamos ouvir a voz de Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite, quem sabe, quantos e quantos dias, quem sabe o ano inteiro sem parar para ouvir a voz de Deus, e Deus está falando contigo. Deixe essa velha mentalidade, deixe esse velho homem para trás, se revista do novo homem que é Cristo. Olha só, versículo 23. Por que a gente precisa se despir, deixar de lado esse velho homem para ser renovados no nosso modo de pensar? A nossa mente precisa ser renovada dia após dia, porque se existe uma guerra, irmãos, que nós precisamos vencer, e que a todo momento alguém está querendo nos influenciar, é a guerra na mente. A guerra na mente é a guerra aonde nós precisamos vencer. Muitos se questionam por que hoje em dia parece que não existe mais manifestações, pessoas endemoniadas e tudo mais. Irmão, se o diabo ele se manifestar, ele é expulso. Se os demônios se manifestarem aqui, nós oramos, ele é expulso. Agora, ele viver em alguém de uma forma discreta, e a pessoa se sente confortável, ela vai viver a vida inteira longe de Deus, e o diabo vai cumprir o propósito dele na vida dessa pessoa.
Só que a guerra hoje não é mais tão escancarada como era antigamente. A guerra hoje ela é muito mais sutil do que nós pensamos. A guerra hoje é para influenciar a nossa maneira de pensar, influenciar os filhos, influenciar uma geração a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. E quem não se renova diariamente está fadado a ter a sua mente influenciada por essas coisas. Não importa se a sua mente ela está como uma mente conservadora, ou se sua mente está como uma mente revolucionária. Se isso for alguma prática do velho homem, precisa ser deixado de lado. O novo de Cristo, a nova maneira de pensar, ela é a mente de Cristo. Nós precisamos nos renovar com essa nova maneira de pensar. Versículo 24. Se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Se tem algo, irmãos, que nós somos criados para ser semelhante a Deus, em justiça e em verdade. E o próprio Jesus, ele vai dizer na carta de João que se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Não tem como nós estarmos em Cristo se a nossa vida não testificar os nossos caminhos. Não tem como a gente dizer que está em Cristo se a nossa vida não refletir justiça, santidade e verdade. Não tem como. Por isso nós precisamos, como primeira meta, deixar o velho homem para trás, para que a nossa mente seja renovada e para que Cristo nasça em nós todos os dias. Amém? Mateus 28, 18 e 20. A segunda meta que nós precisamos ter para o próximo ano. Mateus 28, 18 ao 20 diz assim: Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A segunda meta, irmãos, que nós temos que ter para o próximo ano é fazer algum discípulo. Repete assim comigo: fazer algum discípulo. Discipulado talvez seja uma das práticas, uma das ordens mais negligenciadas pela igreja. Discipulado talvez seja uma das coisas mais deixadas de lado da igreja ultimamente, porque é algo que vai colocar em xeque o nosso conforto e a nossa disponibilidade. É algo que coloca em xeque a nossa vida confortável diária, porque discipulado tem a ver com seguir a Cristo e fazer outras pessoas a seguirem a Cristo também. Repete assim comigo: discipulado tem a ver com seguir a Cristo e fazer outros seguirem a Cristo. E para que a gente faça o discipulado, exerça o discipulado, nós precisamos primeiro de tudo ser um discípulo. A W. Tozer diz: o cristão, ou ele é discípulo, ou ele é um impostor. O cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Eu não sei você, mas você já deve ter ouvido falar no crente 007, né? Ele entra, ele sai, ninguém sabe que ele é crente. Ele está numa missão secreta que ninguém sabe qual que é. Irmãos, a nossa missão não é secreta. A nossa missão, ela está aberta para o mundo inteiro. Cristo Jesus veio e Ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa missão. Agora nós precisamos entender que discipulado é seguir a Cristo. Essas são as últimas palavras de Jesus, quando Ele estava aqui, como Ele já tinha ressurreto, Ele veio, Ele voltou, e Ele diz: olha, vão por todo mundo e façam discípulos. Para que a gente possa ter uma noção dessas palavras, Jesus, quando Ele vai chamar os seus discípulos, Ele faz uma simples pergunta. E Ele chega em cada um dos seus discípulos, Ele diz: vem e segue.
E a Bíblia diz, e largando tudo, e deixando tudo, e largando suas redes, e largando a coletoria de impostos, e abandonando os empreendimentos, seguiam a Jesus. Só que Jesus, ele não revela de imediato aquilo que eram para eles fazer. Você já parou para pensar nisso? Jesus simplesmente chega e fala, olha, vem e segue. Só que Jesus não fala, ó, vem cá, senta aqui, vamos sentar. Beleza, vocês estão comigo agora, vamos começar aqui um negócio que vai revolucionar o mundo. Esse negócio daqui a 2000 anos vai estar sendo pregado lá na Igreja Batista de Rio Verde. Mas é o seguinte, eu vou estar com vocês aqui 3 anos e meio. A gente vai curar, a gente vai expulsar demônio, a gente vai pregar, a gente vai orar pelo pessoal. E aí depois eu vou morrer, eu vou subir, só que vocês têm que fazer discípulo por onde vocês passar, tá bom? Tá bom, beleza, então vamos lá. Não foi assim que funcionou. Jesus chama eles e fala, vem e segue. Dia 1, depois do chamado de Jesus. E aí, Jesus, o que a gente vai fazer agora? Não, só vem e segue. Dia 2, depois do chamado de Jesus. E aí, Jesus, agora o que nós vamos fazer? Nós expulsamos um demônio ontem, qual que é a missão de hoje? Não, só me segue aqui. E aí, Jesus, o povo ali está com fome, o que nós vamos fazer hoje? Fica tranquilo, manda todo mundo sentar, o que vocês têm? Jesus, ele não revela a sua missão enquanto os discípulos esteve aqui. Mas quando ele morre e ele volta, é que ele vai dizer, olha, a missão de vocês agora é ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Porque não é sobre o que nós vamos fazer, é sobre quem nós estamos sendo e nos tornamos na caminhada com Jesus. Não é sobre a missão em si, é sobre a missão que Deus está fazendo em nós. Porque fazer discípulo, irmãos, tem a ver com isso. Não é sobre o fazer, sobre o pregar, sobre o cantar. É sobre como está a sua vida diária com Jesus. O discipulado com Cristo tem muito mais a ver ao sentar aos pés dele e ouvir aquilo que ele tem para falar, do que com a gente propriamente fazer algo para ele. Só que a gente está tão acostumado no ativismo, eu vou para a igreja, eu volto para casa, eu vou na casa de luz, eu vou para tal coisa e tal. E a gente não se senta para ouvir aquilo que Jesus quer nos falar. Era nas mesas com os discípulos que Jesus abria o seu coração. Era nas mesas com os discípulos que Jesus falava aquilo que ele gostaria de falar, longe das multidões. E alguém até pergunta, Jesus, mas por que você não fala esse negócio no meio da multidão? Ele fala, não, eles não vão ter discernimento. O que eu estou falando aqui é para vocês. E às vezes a gente tem vivido uma vida como multidão. A gente só quer pão, água, peixe. A gente só está pronto para receber aquilo que as mãos de Jesus podem fazer. Quando na verdade a gente precisaria ser como os discípulos. Estar preocupado com como está o coração de Jesus e o que o coração de Jesus quer que a gente faça. Porque se a gente não for um discípulo, vai ser impossível a gente discipular. E o que é discipulado? É fazer outros a seguirem a Jesus. Discipulado tem a ver com a gente primeiro, nós primeiro sermos discípulos, para depois levar outros a seguir a Jesus. Agora, não estou falando de um discipulado interesseiro, estou falando de um discipulado intencional. Qual que é a diferença? Hoje se fala muito em discipulado, mas se vive pouco. O discipulado que é pregado hoje é muito mais um networking, um negócio assim que eu me conecto com você, porque você tem dinheiro, você é importante, e eu vou te discipular. Deus não nos chamou para viver esse tipo de discipulado. Discipulado tem a ver com vida na vida. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Estar ao lado de gente que não está um nível acima, porque não existe nível. Pensa se Jesus fosse nos tratar como nós achamos que nós queremos ser, andar com pessoas acima do nosso nível. Irmão, se Jesus quisesse andar com pessoas acima do nível dele, primeiro, não tinha ninguém para andar, e segundo, nós não estaríamos aqui hoje. Porque ele não tinha chamado Pedro, não tinha chamado João, não tinha chamado Tiago, não tinha chamado ninguém. Nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós, aqui na terra, é sermos verdadeiros discípulos. E ser um discípulo é fazer exatamente aquilo que o mestre está fazendo. Fazer aquilo que o mestre está fazendo. Dizer aquilo que o mestre está dizendo. Caminhar aonde o mestre caminha. Essa deve ser a nossa missão como discípulos. E existem níveis nesse discipulado de Jesus.
de que forma ele discipulava a multidão, os 70, os 12, e ainda assim tinham pessoas mais próximas. Talvez essa noite você quer caminhar num discipulado como Jesus, como alguém que olha de longe com a multidão, e está tudo bem, irmãos, tudo certo. Talvez você quer caminhar com Jesus. Não, eu vou um pouco mais, eu vou caminhar aqui com 70, eu vou uma vez só aqui, expulsar os demônios e tal, e o pastor precisar, eu vou lá. Mas talvez você fale, não, eu quero ir um pouco mais. Eu quero viver como os 12 que estão ali sempre ajudando Jesus no ministério. Mas talvez você seja mais ousado em diga, não, eu quero sentar à mesa com Jesus e quero me deitar no colo dele. Eu quero ouvir aquilo que ele tem para falar quando ninguém está por perto. Eu não sei você, irmãos, mas se Deus tem algo para nos entregar, eu não vou me contentar em ficar só de longe olhando, sendo que eu posso chegar perto e desfrutar daquilo que ele tem. Sabe, se existe uma vida com Cristo, que ela é muito além do que os olhos podem ver, nós não podemos nos contentar olhando de longe, enquanto Deus está dizendo, vem, vem, pula do barco, vem, eu estou te chamando para andar sobre as águas, vem comigo. Só que para isso, irmãos, nós precisamos abrir mão da nossa comodidade, do nosso conforto, porque, como eu disse, discipulado tem a ver com você abrir as portas da sua casa, é ouvir problema dos outros, é ouvir gente que às vezes você fica ali, fica ouvindo, amém, irmãos, e só de ouvir você já resolve o problema daquela pessoa. Mas é ouvir e sair contando os problemas? Não, irmãos, pelo amor de Deus, vamos ser cristãos maduros. Cristão maduro é aquele que ajuda um ao outro a resolver os problemas. Se a gente praticasse o discipulado, Spurgeon vai dizer, se a igreja praticasse o discipulado, pelo menos 80% dos problemas nem existiam. Mas a gente está preocupado demais com a nossa vida, a gente está confortável demais. Mas deixa eu te dizer, irmãos, a vida com Cristo, ela não é sobre conforto, ela é sobre desconforto o tempo inteiro. Jesus chama Paulo e diz para ele não que ele vai viver uma vida confortável, uma vida em Cristo com ele, não, uma vida incrível com ele. Jesus chama Paulo e diz, Paulo, agora eu vou te mostrar o que é sofrer pelo meu nome. A caminhada com Cristo é uma caminhada para que a gente coloque uma cruz pesada no nosso ombro e siga em direção aonde é o alvo. E qual que é o alvo, irmãos? É a morte. Jesus diz, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. O que é seguir a Jesus? É pegar a cruz, colocar nos ombros e seguir os passos dele. Passos de sangue, irmãos, não passos de ouro. O objetivo final da caminhada com Cristo não é a nossa glória, é a morte. Só depois da morte é a glória. Agora a gente está querendo a glória antes da morte, não existe isso, irmãos. Não existe isso. A caminhada com Cristo, ela é uma caminhada difícil, sim, mas ela é uma caminhada gloriosa. Só que a gente só olha para a parte da glória, sendo que Jesus nos chama para participar das suas aflições, para participar daquilo que entristece o coração dele, para participar com ele daquilo que ele está revelando. E nós precisamos fazer parte disso. Terceira e última meta, a gente já finaliza. Mateus 6, versículo 33. Todo mundo crente ainda, amém? Glória a Deus. Busquem, pois, o reino, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Terceira meta que precisa estar na nossa lista é buscar o reino de Deus. Volta para o versículo, por favor. Mas olha só como que é a ordem desse versículo, para que a gente não possa fazer bagunça. Jesus aqui diz primeiro para buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. E aí lá no final do versículo está falando o quê? E todas essas coisas serão... Aonde está o nosso erro? O nosso erro é quando nós queremos buscar todas as coisas que serão acrescentadas e só depois buscar o reino de Deus. A gente inverte a ordem. E às vezes a gente ainda quer enganar Deus. De que forma? A gente até finge que está buscando o reino, quando na verdade os nossos olhos estão em todas as coisas que vão ser acrescentadas.
E com Deus, irmãos, não existe segundas intenções. Com Deus não existe esse negócio de dizer que é quando não é. Com Deus é sim, sim, não, não. Deus conhece o seu coração. Deus sabe muito bem aquilo que está no teu coração nesse ano e nos próximos anos. Deus sabe aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado, aquilo que você às vezes até tem chorado. Mas mais do que isso, Deus conhece o seu coração. Nós precisamos buscar o reino de Deus acima da nossa vontade. Irmãos, pensa num negócio difícil. Pensa num negócio difícil é buscar o reino de Deus acima da nossa vontade. Porque lá no primeiro ponto, na primeira meta, a gente precisa deixar o velho homem para trás. E essa vontade sempre vai ser querer buscar as outras coisas e deixar o reino de Deus de lado. A nossa vontade sempre vai querer prevalecer, mas Deus nos chama para buscar o seu reino e a sua justiça acima das demais coisas. Busque o reino de Deus acima da sua necessidade. Às vezes a gente faz da nossa necessidade o nosso propósito. Isso não deve acontecer. Lembra de Esaú, de Jacó? A necessidade da fome tirou um propósito de uma primogenitura. E a gente olha para Esaú, critica Esaú, mas a gente faz às vezes até por menos. A gente está fazendo por menos, a gente está trocando o nosso tempo pelas bênçãos de Deus. A gente está trocando a nossa vida com Deus para viver no celular. A gente está deixando de buscar o reino porque a nossa necessidade fala mais alto. A necessidade de ganhar dinheiro, a necessidade de ser aceito, a necessidade de ser bem visto. Irmãos, o reino de Deus é maior do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. E a gente está buscando o reino de Deus depois da nossa necessidade. Busque o reino de Deus acima dos seus desejos. Existe uma grande diferença de vontade, necessidade e desejo. Talvez o que o seu coração deseja é algo totalmente contrário à vontade de Deus, mas não, busque o reino de Deus. E por último, busque o reino de Deus pelo rei e não pelo reino. Busque o reino de Deus pelo rei e não pelo reino. O que isso quer dizer? Se nós tivermos o rei, irmãos, nós temos tudo. Nós temos o reino, nós temos as demais coisas, nós temos tudo. Quando Jesus estava no Getsemane, o que Jesus tinha ali, irmãos, de realeza, de governo? Um homem sofrendo, suando sangue. Mas quem estava ali, os discípulos que estavam ali, perante o rei, tinham tudo. Não importa a nossa situação como homem. Adão tinha tudo perfeito, caiu no jardim. Deus reconstrói tudo para Noé, coloca Noé na terra. Noé planta um jardim, planta uvas, ele vai e cai. Não é sobre a nossa situação, irmãos, nosso coração sempre vai pecar. Nós sempre vamos escolher o erro, se não for Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas coloque uma coisa no seu coração, busque o reino pelo rei e não pelas demais coisas, e não somente pelo reino. Quero te convidar a ficar de pé, se você pode, essa noite. Espírito Santo de Deus, tua presença é real aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio, Deus. Obrigado pelas tuas mãos de poder, Senhor, que nos sustentaram até aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu coração, pela tua vontade revelada a nós. Sabe, irmãos, tudo isso que nós falamos essa noite, todas essas metas, elas têm como uma característica: elas só podem ser buscadas aqui, na terra. No céu você não vai precisar se despir do velho homem, porque você vai estar revestido de um corpo glorioso.
céu, você não vai precisar buscar o reino, porque você vai estar no próprio reino, amém? No céu você não vai precisar discipular, porque todo mundo ali já é um discípulo. Mas você tem um aqui e um agora para fazer isso. Nós só temos essa vida, irmãos. Já parou para pensar nisso? É aqui que nós precisamos orar. É aqui que nós precisamos jejuar. É aqui que nós precisamos discipular. É aqui que nós precisamos buscar a Deus. É aqui que nós precisamos abrir mão de tudo para fazer a vontade dEle. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão nessa noite. Você pode fechar os seus olhos e trazer ao teu coração agora aquilo que você tem projetado, planejado para o próximo ano. E eu quero te encorajar a fazer um raio-x com Deus agora. Peça para que Ele te revele se o que está no seu coração como meta está alinhado à vontade perfeita, boa e agradável dele. Diga assim: Senhor, me mostra se o que eu estou querendo para o próximo ano realmente tem a ver com a Tua vontade, se é uma direção do Senhor, ou se eu não estou sendo enganado pelo meu próprio coração. E se você pode, comece a orar, comece a falar com o Senhor, comece a fazer essa introspecção, comece a dizer: Senhor, essa meta aqui está de acordo com a Tua vontade, essa meta financeira, essa meta da empresa, essa meta de casamento, essa meta de ministério, tudo isso, Senhor, está com a Tua vontade. Deus, nós oramos nessa noite, Pai, como igreja, buscando uma direção do alto, Deus. Nós sabemos que esses dias, Senhor, nos levam a uma grande reflexão sobre a nossa vida. E às vezes na emoção, às vezes no sentimento, nós colocamos coisas, Senhor, que são do nosso coração e não do Teu coração. Coisas que são da nossa vontade, ó Pai, e não da Tua vontade. Mas nós, como igreja, oramos, Senhor, para que o Senhor venha alinhar o nosso coração. Venha alinhar, ó Pai, as nossas metas, os nossos objetivos. Para que tudo aquilo, Senhor, que nós colocamos e tracemos para o próximo ano esteja de acordo com a Tua vontade. A Tua vontade, com certeza, é melhor do que a nossa, Senhor. Como a Tua palavra diz que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Os Teus caminhos, ó Deus, são mais confiáveis do que os nossos caminhos. Os Teus caminhos, Senhor, são mais assertivos do que os nossos caminhos. Nos faz, Senhor, caminhar pela Tua palavra, Senhor. Nos faz caminhar, ó Deus, na Tua vontade, Senhor. Nos faz, Senhor, estarmos alinhados com a Tua vontade, Pai. Maldito é o homem, maldito é a mulher, Senhor, que tem sucesso naquilo que o Senhor reprova, Pai. Nós não queremos caminhar assim, ó Deus. Nós não queremos ter sucesso, Senhor, nas nossas vontades, ó Deus, desagradando ao Senhor. Nós não queremos, ó Pai, alcançar tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, sendo que isso não tem a ver com a Tua vontade. Mais vale, Senhor, estar num lugar de dependência do Senhor. Mais vale estar neste lugar, Senhor, onde só a Tua vontade interessa, onde só a Tua vontade importa, onde só o Senhor é que vai nos direcionar. Continue orando, igreja, continue orando. Shirababaki rabasu narabaki narabashi. Shirabasu kandarabrabashi. Espírito Santo de Deus. Nos guie na Tua vontade, Senhor. Nos guie na Tua direção, Senhor. Nos guie, Senhor, nos Teus caminhos, nos Teus propósitos. Nós nos deleitamos, Senhor, no Teu coração, nas Tuas mãos. Faz a Tua vontade. E se você está aqui nessa noite, nesse lugar de dependência, diga: Senhor, não importa o que vai acontecer, eu não estou preocupado se A vai acontecer, se B vai acontecer. Eu só quero estar na Tua vontade. Eu só quero estar no centro da Tua vontade. Eu só quero estar no centro do Teu querer. Eu só quero estar neste lugar de dependência, nesse lugar de graça, onde eu dependo 100% de um milagre todos os dias. Se Deus está te dando essa ousadia, irmãos, peça isso, ore isso. Deus, eu quero viver neste lugar de graça,
aonde todos os dias eu dependo de um milagre para sobreviver. Eu quero estar neste lugar de graça, ó Deus, aonde eu não tenho nada, eu só tenho a Ti para olhar. Eu quero estar neste lugar de graça, ó Deus, abrindo mão das minhas vontades para seguir a Tua vontade, para seguir o Teu coração. Oh, Espírito Santo, Tua presença é real neste lugar. Traga, Senhor, essa maturidade a muita gente aqui nessa noite. Eu sinto o Senhor trazendo essa maturidade de confiança no Senhor. Irmãos, confiar em Deus é sinônimo de maturidade. E o Senhor está te chamando, dizendo: ei, saia do barco, venha andar sobre as águas. Tira os pés da onde você tem uma base, onde você tem solidez. Vem caminhar no sobrenatural. Vem caminhar onde você não controla o chão que está debaixo dos seus pés. O Senhor está chamando para esse lugar de total dependência e confiança. O Senhor está te chamando a esse lugar. O Senhor está chamando pessoas aqui essa noite para rever prioridades, para rever aquilo que estava como o topo da lista de metas para o próximo ano. Deus está dizendo: não é isso, você sabe que não é isso o que eu quero com você. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por falar com a Tua igreja, falar com o Teu povo. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Que venhamos sair daqui, Senhor, essa noite, renovados, fortificados, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos ajude, Senhor, agora, a partir de hoje, a partir de agora, a confiar em Ti. Nos ajude agora, Senhor, a depender 100% do Senhor. Nos ajude agora, Senhor, a viver, a caminhar na Tua vontade. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda Jesus o mais alto que você Pode permanecer de pé, a gente já vai orar para encerrar. Quero agradecer ao Joffer, palavra que fala ao nosso coração. Obrigado, meu querido. Deus continue te usando poderosamente. Um jovem, né, que tem servido Jesus ao nosso lado, tem caminhado aí ombro a ombro nesse ministério e que tem sido tremendamente usado por Deus. Que Deus abençoe você, a Nayara, nossa professora aí, né, da teologia também. E, queridos, lembrando, esse final de semana agora, domingo, né, nós temos culto aqui. Não estamos tendo culto no sábado, mas domingo, normalmente, às 10 horas da manhã e 19h30 aqui também, tá bom? E aí a gente já se prepara para o meio de semana ali. Eu sempre, né, me esqueço se é na terça ou na quarta. Só confirma aí, por favor. É terça-feira, dia 31. Então, 31 de dezembro, às 20 horas aqui, nós vamos estar aguardando a todos, tá bom? Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Que palavra abençoada, que culto abençoado, né? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Obrigado, Senhor, meu Pai. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, tudo que o Senhor fez e ainda fará. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos norteia sempre e principalmente nas nossas decisões, ó Pai. Que esse ano de 2025 seja de fato um ano de melhores e perfeitas escolhas na presença do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a plena e doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Um ótimo final de semana e até domingo.